Nos meus dias de escola, nenhuma outra criança mexia comigo. Tá bom, vai, que eu estou enganando. Eu chorei um dia porque entreguei a lição atrasado. Mas existem algumas pessoas por aí que são bem mais duronas. Do autoproclamado homem mais assustador do planeta, a um mestre de espadas que pode cortar uma bala em duas. Vamos dar uma olhada em algumas pessoas com quem você realmente não quer mexer. O Selvagem Sarhad. O primeiro de nossa lista é o Sarhad Garibi, ou o Hulk iraniano, como ele é conhecido. E não é difícil ver o porquê ele tem esse apelido. Levantador de peso e fisiculturista aspirante, Sarhad tem mais de 1,82 m de altura e pesa aproximadamente 177 kg. Esse peso também se traduz em uma força realmente poderosa, e Sarhad não se coíbe em exibir isso. Caramba, se ele realmente pode fazer isso com a frigideira, eu nem consigo imaginar o que ele faria com a minha cabeça. Ok, mas como é que ele treina? Apenas o de sempre, você sabe, levantando peso, levando uma pancada com um grande pedaço de madeira, fazer buracos nas paredes, o básico. Mas esse gigante não é só latido e nenhuma mordida. Sarhad está pronto para colocar o seu treinamento não convencional à prova e lutar em um ringue de boxe contra Martin Ford, também conhecido como o homem mais assustador do planeta, em abril de 2022. Ou talvez ele já tenha feito isso, caso você esteja assistindo no futuro. Sarhad pode querer mudar o seu apelido de Hulk antes disso. Acho que o estilo dele é mais Bane. Inflexível Guru. Se existe um homem cuja rotina não foi relativamente afetada pela pandemia do Covid, é o todo-poderoso Giga o Guru. Isso porque, durante 20 anos, Giga aprimorou suas impressionantes habilidades em artes marciais inteiramente em casa, sem a ajuda de um treinador. Vindo de Londres, Reino Unido, seus pais o encorajaram desde a idade incrivelmente jovem de apenas 4 anos a praticar Taekwondo. Portanto, aos 10 anos de idade, ele aprendeu boxe tailandês, bem como uma série de outros esportes de combate e ginástica. E todo o seu trabalho duro realmente valeu a pena. A agilidade desse cara é surpreendente. É verdade, sua mistura única de acrobacias e vários estilos de luta o fazem parecer um oponente formidável. No entanto, apesar de todos os seus movimentos chamativos, Giga não é realmente um lutador. Então, se ele enfrentar alguém com um pouco mais de experiência, ele pode não ser tão perigoso quanto parece. Dito isso, de jeito nenhum eu começaria uma treta com esse cara. Ele afirma que recebeu esses poderes de Deus e que ele é, a semente de Jesus. Eu acho seguro dizer que esse cara me assusta de várias maneiras. Mas sabe o que não dá medo? Clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Vai logo, senão vou colocar o Giga e o Hulk atrás de você. Brincadeira. Onde que eu tava? Aqui. Sólidos Savickas. Eu gosto de pensar que eu consigo me garantir quando se trata de uma boa queda de braço, à moda antiga. Mas de jeito nenhum eu iria desafiar o strongman lituano, Zydrunas Savickas. Vencedor de Strongest Man da Lituânia, não uma, não duas, mas incríveis 15 vezes. Essa fera que pesava mais de 180 quilos em seu auge, conseguia agachar quase 2,5 vezes o seu peso corporal. E ele não se contentou em ser apenas o homem mais forte da Lituânia. Não. Savickas também ganhou o título mundial 4 vezes. Essa força destemida da natureza começou com levantamento de peso quando era apenas um adolescente, depois de assistir a uma competição de strongman na televisão. Então, apenas com 16 anos, ele mesmo entrou numa competição. Desde então, Savickas quebrou mais de 20 recordes mundiais e garantiu seu lugar na história como uma das pessoas mais fortes que o mundo já viu. Se a visão dele casualmente abrindo a boca de um jacaré não te impressiona, ou mesmo a sua rotina insana de inverno de mergulhar em água gelada, bom, eu acho que tem uma coisa que vai. Em 2013, o insaciável Savickas puxou 12 carros Nissan Note, pesando surpreendentes 12.930 quilos, por uma distância de 4,90 metros. Isso é como arrastar 2 elefantes africanos totalmente crescidos pela estrada atrás de você. Caramba, isso quer dizer que Savickas poderia enfrentar 2 elefantes em uma luta? Talvez não, mas os elefantes não vão nem chegar perto dele para descobrir. Eles vão sair correndo de medo. O incrível Imai. Quando tinha uns 11 anos, eu passava a maior parte do meu tempo livre brincando no quintal ou assistindo televisão. Mas para Ryusei Imai, com 11 anos aqui, e sendo um fanático por Bruce Lee, essa seria uma vida bem mais ou menos. Esse jovem japonês absolutamente insano assistiu aos filmes de seu ídolo com apenas 1 ano de idade, e ele está viciado desde então. Ryusei agora treina por 3 horas e meia todos os dias, para atingir o objetivo de se tornar tão bom quanto seu ídolo. Seu pai insiste que nunca pressionou Ryusei. O garoto de 11 anos simplesmente adora isso. Mas não é apenas o seu regime de treinamento que o diferencia de outras crianças. Ele também é muito talentoso no manuseio de nunchakus. Dá só uma olhada nessa versão perfeita da famosa cena de Bruce Lee no filme Operação Dragão. Seria impressionante para qualquer idade, mas Ryusei tinha apenas 5 anos aqui.
Ufa, os únicos nunchakus que eu tinha na cidade eram os controles do Nintendo Wii. E considerando que os golpes de Ryusei são fortes o suficiente para fazer um homem adulto estremecer, acho que é seguro dizer que ninguém vai roubar a borracha desse garoto na escola. A romântica Ronda Rousey. Se você quer mostrar às pessoas que elas realmente não devem mexer com você, eu recomendo aprender vários esportes de combate diferente, virar um lutador profissional e começar uma carreira como um formidável lutador do UFC. Parece trabalhoso? Bom, porque realmente é. Mas a durona americana Ronda Rousey fez tudo isso e em 2018 seus esforços receberam um reconhecimento final, quando ela se tornou a primeira lutadora a entrar pro Hall da Fama do UFC. Mas antes mesmo de começar a sua grande carreira, Rousey já era bem durona. Um certo dia, enquanto tentava curtir um filme no cinema, a jovem Ronda sentiu um incômodo cutucão na nuca. Um grupo de encrenqueiros estava bem atrás dela, e a garota estava chutando o assento de Ronda. Ela pediu repetidas vezes para que a garota parasse, mas a invasora desagradável apenas riu e ignorou. Logo, ela iria aprender da maneira mais difícil que você não pode ignorar Ronda Rousey. Ronda esperou até que o filme terminasse, então arrancou o sapato da garota irritante e o lançou pelo corredor do cinema. Na hora, 2 caras do grupo se levantaram e exigiram que Ronda fosse buscá-lo. Ela recusou, e em poucos segundos o caos começou. Os 2 empurraram Ronda com força, e um deles se preparou para dar um soco, mas Ronda estava pronta. Ela se esquivou do golpe, acertou um deles e depois jogou o outro direto no chão. Todos os outros do teatro aparentemente se levantaram e aplaudiram um impressionante show de autodefesa, e o grupo barulhento de amigos saiu correndo. Desde então, Ronda venceu uma medalha olímpica no judô, vários prêmios de melhor lutadora e ganhou um campeonato da WWE e do UFC também. É isso mesmo. Não se luta contra a Ronda, você corre. O grego Grizzly. Eu admito que existem pessoas com quem eu não mexeria. Fisiculturistas, lutadores de campeonato, minha mãe, mas Kyriakos Grizzly não é nada disso. Essa enorme potência grega não é um cara durão convencional. E seu estilo único de levantamento de peso atraiu muitas críticas de fisiculturistas mais convencionais. Isso quer dizer que o gigante colossal pode levantar pesos incrivelmente pesados, até 499 quilos, usando uma técnica estranha conhecida como shrugging. E quando Kyriakos encolhe os ombros, ele não fica quieto. Tá bom, né? Agora, eu não recomendo você imitar esse cara, pois encolher os ombros não é um jeito particularmente seguro de levantar pesos. Mas se aquele cara vier gritando na minha direção, tipo um Pato Donald em esteroides... Acho que eu não ia esperar para criticar a sua forma. E você? O incrível Mati. Quando eu era criança, achava que luta de espadas era super legal, mas, compreensivelmente, nunca me deixaram brincar com uma de verdade. No entanto, para o mestre de katana japonês Isao Mati, isso não era um problema, porque a sua primeira vez com uma lâmina foi apenas aos 5 anos de idade. Isao treinou duro e agora detém 6 recordes mundiais do Guinness por suas habilidades malucas com a katana. O mestre Iaido japonês e samurai moderno tornou-se famoso pela primeira vez em 2004. Depois que ele alcançou a incrível façanha de cortar um tatame vertical como esse 7 vezes antes de cair. Além disso, ele bateu seu próprio recorde e cortou 8 vezes em 2015, um recorde que se mantém até hoje em dia. Mas mesmo isso não foi a realização mais surpreendente de Isao. Em 2013, ele decidiu testar suas habilidades em um nível totalmente novo. Ele fez uma pessoa disparar uma bala em alta velocidade em sua direção, só para ver se ele conseguia cortar a bala em 2 pedaços. E não, esse não é o enredo de um anime exagerado. Realmente aconteceu. Tá bom, vai, podia ser uma bala de airsoft e não uma de verdade, mas isso significa apenas que o alvo era ainda menor. O homem que disparou a arma apontou para Isao, e ele permaneceu firme, com a mão apertada em sua katana. Dava quase para sentir a tensão no ar. Ele então puxou o gatilho. O projétil disparou em direção a Isao a incríveis 158 km por hora. E então, ele entrou em ação. Mas será que ele acertou? Vamos dar uma olhada mais de perto. Por incrível que pareça, o espadachim veloz como um relâmpago conseguiu atingir o seu alvo, e ao fazer isso, garantiu o seu lugar como uma das pessoas mais incríveis que eu já vi. Dizem que a caneta é mais poderosa que a espada, mas, obviamente, não conheceram Isao Mati. Karelin louco.
Lutar com uma espada pode ser legal e tudo mais. Só que se você perguntasse ao lutador russo, Alexandre Karelin, ele diria a você que não precisa de armas. Isso porque ele é a arma. Entre 1987 e 2000, Karelin representou a União Soviética e mais tarde a Rússia no estilo de luta greco-romana, orientado para a parte superior do corpo. Além de ganhar 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas, ele venceu alucinantes 887 partidas ao longo de sua carreira, perdendo apenas em 2 ocasiões, e por apenas 1 ponto nas 2 vezes. Então, sem surpresa, Karelin é amplamente considerado o maior lutador greco-romano de todos os tempos. Seu movimento mais famoso, o levantamento Karelin, infundiu medo no coração de todos que ele enfrentou. Com aparente facilidade, ele pegava lutadores imensamente pesados do chão, os virava e os derrubava com força no chão, algo que antes era considerado impossível para as divisões mais pesadas. Alexandre sempre foi um lutador pesado, mesmo quando ele começou a treinar aos 13 anos. Ele já possuía imponentes 1,78 de altura, botando medo em seus colegas. Caramba, com 13 anos ele era mais alto do que eu sou agora. De todos os seus adversários, no entanto, você pode se surpreender com quem, ou melhor, o que Karelin diz que foi o mais difícil. Não era um ser humano, e sim uma geladeira. Você ouviu direito. Acontece que enquanto treinava em um bloco de apartamentos, ele abraçou uma geladeira e a carregou por 8 lances de escada. Caraca! A maior batalha que eu tive também envolve uma geladeira, só que a minha luta era meio que... se eu devia comer tudo que tem dentro ou não. Goggins. Há um antigo ditado que diz: quando as coisas ficam difíceis, tudo ainda pode piorar. Bom, e nesse caso, o superatleta americano e ex-Navy SEAL, David Goggins, passou sua vida inteira nesse ditado. E é por isso que ele é conhecido como o homem mais durão do mundo. Depois de escapar de um pai abusivo ainda jovem, Goggins embarcou em uma carreira militar punitiva de 20 anos e se tornou o único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos a concluir o treinamento SEAL, a Escola de Rangers do Exército dos Estados Unidos e o treinamento de controlador tático da Força Aérea. Essencialmente, ele podia derrotar você em mais ou menos 1 milhão de coisas diferentes. Só que mesmo depois que ele deixou o exército, Goggins se recusou a parar. Ao treinar seu corpo dia sim, dia não, em 2013, ele quebrou o recorde mundial de mais levantamentos concluídos em 24 horas, conseguindo extenuantes 4.030, em pouco mais da metade do tempo previsto. Como se isso não fosse incrível o suficiente, ele também completou mais de 60 ultramaratonas, ou seja, corridas ainda mais longas do que as já exaustivas maratonas comuns de 42 km. Só nelas ele viajou pelo menos 2.575 km. Isso me deixou sem fôlego só de pensar. Esse homem de ação da vida real diz que o sofrimento físico e mental é uma jornada de autodescoberta para ele e o faz se sentir mais vivo do que nunca. David Goggins provou que você pode fazer praticamente qualquer coisa se você se dedicar a isso. Qualquer coisa além de mexer com ele, é claro. O temível Ford. Ok, nós já conhecemos o homem mais durão do mundo, mas e quanto ao mais assustador? Conhecido por seu apelido, o Pesadelo, o fisiculturista britânico e lutador de MMA, Martin Ford, é realmente um grande candidato a esse título. Com 2 metros e 3 centímetros de altura e pesando mais de 136 quilos, o físico intimidante de Ford é ainda mais aterrorizante por seu hábito de gritar com qualquer fotógrafo que ele vê. Não que ele sempre fosse aterrorizante desse jeito. Ford já foi um jogador de cricket bem magro, mas depois de sofrer uma lesão e perder o amor pelo jogo, ele decidiu focar seus esforços em outra coisa, ou seja, tornar-se um tanque de guerra absoluto. Além de seu regime de treinamento intenso, Ford ingere mais ou menos 4.500 a 8.000 calorias por dia, para sustentar o seu extraordinário nível de músculos, mais de 3 vezes a quantidade recomendada para nós, seres humanos comuns. Então, como é que ele faz isso? É simples. Ao comer 8 refeições todos os dias, consistindo em 860 gramas de frango, com vegetais, peixe e 1 tonelada de claras de ovo ao lado. E eu estou falando de muitos ovos. Em sua refeição final, ele come incríveis 15 ovos. Tudo isso indica que ele está mais do que equipado para dar ao nosso velho amigo Hulk iraniano bastante trabalho em uma luta se eles se enfrentassem. Ford certamente tem a confiança e afirmou que poderia derrotar um urso e um tubarão se eles estivessem lutando contra ele ao mesmo tempo. São palavras dele, tá? Não minhas. Eu não sei como iria funcionar a logística disso tudo, mas com certeza eu ia adorar assistir. A uma distância bem segura, é claro. A situação de Prosperi. Como você se sairia se ficasse preso no meio do deserto do Saara, sem telefone, comida ou água? Eu aposto que nada bem. Mas em 1994, o ex-policial italiano e pentaatleta Mauro Prosperi se viu horrivelmente nessa mesma situação. Ele estava correndo a Maratona das Areias, com sede no Marrocos, uma corrida de ultramaratona de 250 km pelo Saara.
quando 4 dias depois, uma tempestade de areia eclodiu. Determinado a continuar, Prosperi seguiu em frente, embora não conseguisse ver praticamente nada. Mas quando a tempestade acalmou, ele percebeu que havia desviado 300 quilômetros de seu curso. Totalmente perdido, ele foi forçado a usar todos os meios necessários para sobreviver. Ele pegava lagartos e outros pequenos animais para comer, e quando chegava a noite, ele se enterrava na areia para ficar aquecido. No dia seguinte, as coisas ficavam ainda piores. Depois de encontrar um antigo santuário islâmico para se abrigar, Prosperi viu uma colônia inteira de morcegos pendurados no teto. Ele os comeu e bebeu seu sangue para se alimentar, mas não foi o suficiente. Eventualmente, por puro desespero, ele passou a tomar o seu próprio xixi. Eca! Esse ciclo miserável durou por dias, mas Prosperi nunca desistiu. Finalmente, no dia 9, ele notou pegadas humanas na areia. Muito animado, o exausto italiano seguiu as pegadas, direto para um acampamento nômade. Ele foi salvo, seus ocupantes chamaram a polícia e Prosperi foi levado a um hospital. Ele estava tão desidratado que 16 litros de fluido foram bombeados de volta para ele. Isso equivale a 8 garrafas grandes de refrigerante. Agora, você pode pensar que após uma experiência tão traumática, Prosperi nunca mais iria correr. No entanto, desde aquela fatídica corrida, o determinado corredor passou a competir mais 6 vezes, e até ficou em 13º lugar em 2001. O que numa corrida com mais de 1000 competidores é realmente incrível. Mas pensa nisso, se esse cara está disposto a comer morcegos, beber o próprio xixi e aguentar 9 dias no inferno apenas para arriscar passar por tudo de novo. Até que ponto você acha que ele iria apenas para vencer você em uma luta? O viril Vitor. Imagine que você está andando por uma rua escura e se depara com esse cara bloqueando seu caminho. Se os músculos maciços não te deixassem suando frio, aquele sorriso confiante com certeza iria. Seu nome é Vito Pir Basari. Ele é um fisiculturista alemão que nem sempre foi tão feliz. Em sua juventude, Vito se envolveu num grande acidente de carro que deixou uma parte de sua coluna dobrada em 57 graus na direção errada. Por 8 longos anos, ele lutou contra a depressão, contando com analgésicos e fisioterapia para mantê-lo vivo. Mas então, ele encontrou o fisiculturismo e canalizou suas emoções em algo positivo. E depois de uma quantidade insana de trabalho duro e determinação, Vito finalmente ficou mais feliz e mais volumoso do que nunca. Ele ainda vive com sua lesão, mas esses mega músculos aliviaram tanto sua dor que ele pode viver uma vida quase comum. Agora ele passa seu tempo levantando ferro, olhando dramaticamente para o lado e enfrentando policiais. Ok, eu confesso, ele só fingiu enfrentar o policial naquela última foto, para uma cena no programa de TV Cães de Berlim. Mas Vito não luta apenas na tela. O fisiculturista de quase 136 quilos decidiu enfrentar um lutador com menos da metade do seu tamanho, no começo de 2021. Com certeza essa seria uma vitória muito fácil para Vito, não é mesmo? Bom, os dois começaram a luta. Vito foi agressivo logo de cara e marcou o primeiro ponto. Mas não demorou para que seu rival bem menor revidasse, e a luta continuou. Por incrível que pareça, o magrinho conseguiu vencer, o que só mostra que força não é tudo, a técnica é que manda. Dito isso, em uma luta homem a homem sem regras, eu não gosto das chances desse lutador. Digo, esse cara realmente quase morreu apenas para se recuperar maior e mais malvado do que eu jamais serei. Não, Vito não vai para lugar nenhum tão cedo, mas se ele for atrás de você, acho bom você correr na direção oposta. Vovô de ferro. Quando chegar aos 70 anos, eu pretendo passar os meus dias em algum país bem quente, tomando coquetéis e contando aos jovens todo o conhecimento incrível que eu adquiri. No entanto, para o fisiculturista chinês Yang Xinmin, também conhecido como o vovô de ferro, seria um jeito bem chato de viver. Isso porque Xinmin tem mais de 70 anos e ainda treina seu corpo todos os dias. Ele vem mantendo sua vigorosa rotina de exercícios por 40 anos inteiros. Tanto tempo que ele realmente participou da primeira competição de fisiculturismo da China, em 1983, e desde então ganhou mais de 100 troféus e medalhas. Para um idoso, Xinmin parece incrível. E sem dúvida se deve ao seu estilo de vida superativo e dieta rigorosa de proteínas e fibras. Na verdade, seu médico diz que Xinmin tem a densidade óssea de uma pessoa de 30 anos de idade. Conforme nós envelhecemos, nossos ossos naturalmente se tornam mais frágeis e mais fáceis de quebrar. Mas o levantamento de peso e a dieta provaram compensar isso. Então, só porque Xinmin é mais velho, não quer dizer que você pode subestimá-lo. O vovô de ferro ainda lhe daria uma grande surra. Malvado mas. Como você imagina as suas chances contra um homem que poderia cortar os chifres de um touro furioso com nada além de suas próprias mãos? Eu diria que bem magro. Ainda bem pra você que Mas Oyama, fundador do intenso estilo de karatê Kyokushin, não esteja mais por perto. Esse notável mestre do karatê começou a estudar artes marciais em 1932, com apenas 9 anos de idade. E aos 21 anos já havia conquistado sua faixa preta de quarto dan, tornando ele um mestre karatê.
2 anos depois, aos 23 anos, Oyama decidiu se dedicar integralmente ao esporte. Seguindo o conselho de seu sensei, ele escalou o lendário Monte Minobu, na província de Yamanashi, no Japão, para começar a próxima etapa de seu treinamento em completo isolamento. Embora ele tenha resistido por 14 meses exaustivos, o amigo que estava trazendo comida para ele teve problemas e não pôde continuar. Oyama então foi forçado a descer, antes de poder completar o seu treinamento, mas isso não impediu ele. Logo depois, com muita determinação, ele subiu uma montanha diferente e continuou seu treinamento intenso 12 horas por dia, durante 18 meses inteiros. Ele meditava sobre cachoeiras geladas, levantava pedras pesadas, saltava sobre pedregulhos e batia repetidamente em árvores e pedras, tudo para condicionar o seu corpo e mente a uma máquina de luta perfeita. Depois de um total de 32 meses punitivos, Oyama finalmente desceu a montanha, pronto para se tornar um dos maiores mestres karatê que já viveu entre nós. Nos anos que se seguiram, ele não apenas criou um estilo totalmente novo de karatê, mas também lutou contra um total de 42 touros para demonstrar suas habilidades insanas. Supostamente, Oyama até derrubou alguns dos enormes animais com apenas um tapa no rosto. Embora isso seja altamente antiético, você tem que aplaudi-lo. Isso é tão impressionante quanto é aterrorizante. E sim, você teria uma chance melhor contra um touro do que contra Mas Oyama. Incrível Kuznetsova. Se existe uma pessoa que passou do 0 direto para 10 na escala Não Mexa Comigo, tem que ser Natalia Kuznetsova. Nascida em 1991, essa fisiculturista russa se descreveu como uma ratinha tímida quando jovem adolescente. No entanto, depois de começar a levantar peso aos 14 anos, sua confiança cresceu enormemente. E isso não foi a única coisa. Agora, Kuznetsova pesa incríveis 100 quilos, tornando ela a fisiculturista feminina mais pesada do mundo. E ela também é muito aberta sobre o uso de esteroides anabolizantes e bloqueadores de estrogênio, que a ajudaram no caminho. Ambos são medicamentos que trabalham juntos para garantir que ela construa massa muscular mais rapidamente, ao preço de uma série de efeitos colaterais potenciais, incluindo um físico mais masculino. Mas Natalia não está reclamando. Ela pode levantar o peso de quase 3 homens, e com bíceps que são mais grossos do que a altura de pinos de boliche, eu tenho certeza que ela não teria nenhum problema em quebrar você no meio. Então eu não mexeria com ela. A menos que você não queira mais ficar inteiro, é claro. Perigosa Darejo. Todos merecem direitos iguais à educação, mas nos anos 1990 no Paquistão, ao contrário dos meninos, as meninas só seriam escolarizadas até a 2ª série. Nazo Darejo, no entanto, foi uma garota que não aceitou isso. Ela insistia em aprender tudo o que podia e, na falta de educação escolar, conseguiu que sua cunhada ensinasse a ler. Seu pai também discordava da desigualdade em seu país e, contra a tradição, treinou Nazo e suas outras 2 filhas para a luta. E devo dizer que ele fez um ótimo trabalho. Anos depois, quando Nazo era jovem, seu avô morreu e sua propriedade e terras foram herdadas por sua família. O pai de Nazo, acreditando que a propriedade era dele por direito, acabou se mudando. Ele trouxe Nazo, sua mãe e suas irmãs com ele. Mas outros parentes da família não gostaram nada disso, insistindo que a casa pertencia a eles. Então, os parentes ciumentos acusaram o pai de Nazo de assassinato. Ele foi preso e depois morreu. Sem ninguém em casa, os pretendentes rivais se prepararam para tomar a propriedade e suas terras à força. Só para ter certeza, porém, eles recrutaram o apoio de alguns bandidos locais para ajudá-los. E quando eu digo alguns, eu quero dizer muitos. Ao anoitecer, uma formidável força de 200 homens armados se reuniu ao redor da propriedade. Nazo e sua família os viram chegando, mas estavam em um número muito menor. Ou pelo menos é o que parece. A horda de homens abriu fogo, fazendo chover uma tempestade de balas sobre a casa. Mas Nazo não choramingou de medo como eles esperavam. Ela pegou um rifle de assalto e disparou de volta. Sua mãe e irmãs seguiram seu exemplo e fizeram o mesmo. A batalha foi feroz e durou toda a noite. Mesmo depois de horas de luta desesperada, por incrível que pareça, as garotas estavam vencendo. E assim que a munição estava acabando, Nazo percebeu que o tiroteio havia parado. Os homens restantes estavam recuando. Parecia que tinha acabado. Desde aquela noite fatídica, ninguém duvidou das habilidades de Nazo, e nenhuma outra reivindicação sobre essa casa foi feita. Contra todas as chances impossíveis, Nazo e sua família conseguiram triunfar. Então, se você quiser mexer com Nazo, acho bom levar mais do que um exército. Eu acho que já chega de pessoas duronas por um dia, não é mesmo? E aí, qual dessas pessoas você menos gostaria de enfrentar? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.